de Lojas Porto Alegre informa a hora certa. Bom, desde a semana passada, decano, me socorre? Passada ou retrasada? Passada. Foi uma quarta-feira. O Zé Aldo trouxe aqui o relato. No caso, um policial civil. Eu acho que foi semana passada. Isso. Semana passada que começou. Isso. Do DENARC, né? Que é o Departamento de Combate ao Narcotráfico. Isso aí. Foi quarta-feira da semana passada. Então temos aí uma semana. Ganhou uma dimensão gigantesca o fato de que em audiências de custódia, que estão previstas em lei, ninguém discute isso, né? Ou melhor, a gente poderia até rever a lei, mas, né? O fato é que gente que estava sendo flagrada com uma quantidade enorme de drogas ou presa em flagrante por um crime que justificaria ali uma prisão, porque alegadamente na audiência de custódia dizia que havia um abuso, houve um abuso cometido por parte dos policiais, mesmo que daqui a pouco um exame de corpo de delito apontasse o contrário, feito pelo DML, estava sendo solto. Isso aí já provocou algumas mudanças pelas informações que nós temos, e eu reforço aqui, fico feliz que concorrentes nossos, outros veículos de imprensa, viram a relevância da pauta e também, depois da Rádio Guaíba, depois do Correio do Povo, mas também trataram do assunto. Para a gente seguir nessa pauta, hoje aqui nos nossos estúdios, Coronel Marcos Paulo Beck, presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Presidente, coronel, muito bom dia, obrigado pela presença, e sei que é um ouvinte nosso também, então já agradeço também a audiência diária aqui do nosso qualificada, agora. Qualificada, nossa audiência. Certamente, bom dia. Bom dia aos ouvintes da nossa Rádio Guaíba. Eu sou ouvinte da Rádio Guaíba desde que ela foi fundada, em 57. Isso aí. Como guri, acompanhei a primeira Copa do Mundo transmitida pelas ondas da Guaíba, então... Estamos juntos nessa corrida, Muito prazer, eu estou aqui, Guilherme, o nosso decano, seu Jurandir aí, que a gente acompanha há muitos anos, e os senhores, eu realmente sou ouvinte desse programa, às vezes eu tenho vontade de dar um pitaco no ar ali. Bom, hoje é a chance. Hoje é a chance, exatamente. Mas pode mandar um WhatsApp para nós aqui também, que a gente bota no ar aqui. Começar a fazer. Vamos trocar telefones depois. Presidente e coronel, né? Eu fico imaginando, e isso vocês no comando da Brigada Militar devem ouvir relatos dessa ordem dos policiais, dos soldados, dos cabos, dos sargentos que estão, né, coronéis e oficiais também, mas principalmente soldados e cabos que estão nas ruas fazendo policiamento ostensivo diante de situações como essa. O que chegava para vocês, o que chega ainda para vocês diante desse relato, a partir do que aconteceu na semana passada, quando a gente trouxe a público aquilo que na ocasião foi um desabafo de um policial civil da área de combate a narcóticos aqui do estado? Eu inclusive ouvi quando foi lido o relato na semana passada. Concordo em gênero e número, porque um operador da lei, um operador da justiça social, um operador da atividade de polícia, ele vive esse drama realmente de enfrentar bandidos. Mas eu gostaria sempre de fazer uma colocação, por favor, para que todos os nossos ouvintes, eu tenho feito, quando possível, essa colocação. Primeiro, investir em segurança pública, eu já digo investir, é investir. Claro. Não é gasto. Não é gasto. E nós temos tido sucessivos governos que não investem em segurança pública. E aí eu trago um fato, que é fato. Não é uma ideia, é um fato comprovado. Nos anos 90, nós tínhamos no Rio Grande do Sul 185 municípios, não é isso? Isso, aí houve a explosão das emancipações. Éramos 7 milhões de habitantes, certo? Uhum. Não, tínhamos 185 municípios e éramos 7 milhões de habitantes. Hoje, nós temos 497, dois até saíram, 495 municípios e praticamente 11 milhões e meio de habitantes. Então, peguem esses dados e reflitam. Reflitam que nos anos 90 nós não víamos falar, haviam já no Brasil PCC, comando, certamente, sabemos como eles nasceram na década de 70, naquelas prisões do Rio, São Paulo, vieram. No Rio Grande nós não tínhamos. E, entretanto, naqueles anos que a brigada é polícia ostensiva
E polícia ostensiva é aquela que de pronto é reconhecida na rua pela população e pelos criminosos também. Então ela é muito mais para evitar que o crime seja cometido do que correr atrás de criminosos, que faz parte também, mas muito mais ostensividade é para evitar que o crime seja cometido. Nós éramos naquela época, seu Jurandir, o senhor que assim como eu somos veteranos, éramos efetivo existente na brigada. A brigada tinha 35 mil homens. Saudade daquele tempo que nas ruas você tinha Pedro e Paulo, os dois brigadianos caminhando lado a lado, dando segurança, orientando a população, conversando, prestando socorro, ajuda, éramos 35 mil. Mas éramos 7 milhões de habitantes. Hoje nós somos 11 milhões e meio. Qual é o efetivo da brigada? Efetivo da brigada não é o efetivo da brigada que está à disposição de órgãos do governo, de órgãos do judiciário, de órgãos do Ministério Público. Não é o efetivo que está no presídio, não, ou está nos presídios. Não é o efetivo que está à disposição da fazenda, não. O efetivo que está na rua para a população gaúcha hoje. Quantos homens nós temos? Então a brigada diz que nós temos 15 mil homens, tem um pessoal da reserva que vem para determinadas funções. Nós não temos na atividade fim 8 mil homens na rua, não temos, e divida isso em turnos. É dramática a situação. Então, na medida que o governo não investiu em segurança, o crime é como gás. Ele ocupa todo o espaço que lhe deixam em aberto. Retirou de poder, né? Retirou polícia da rua, o crime. A quem interessa? A quem interessa isso? Então, nós temos que considerar. E nesse estado, nesse caos que a segurança pública tem se transformado, porque uma série, fala-se em políticas, nós, por exemplo, o efetivo que eu falei que da brigada ou de qualquer polícia, no mundo é regulado por ditames da ONU. Em razão do IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, escolaridade da população, nível geral, até rede de esgoto, todas essas são. E aí, em razão disso, é definido o efetivo. Então, nós não nos reunimos em torno de uma mesa e perguntamos: Guilherme, o que é que tu acha que a brigada deve ter? Eu acho que deve ter 45 mil. Se não é um achismo. Ou então vamos fazer o seguinte, não é um achismo, ou bota num papelzinho, num boné ali, depois sorteia. Não, são dados que existe ditames. E aí eu gosto de trazer, porque muitos exemplos da Europa, né? A França, por exemplo, em 2016 começaram aqueles atentados, o metrô, uma série de atentados. Tem duas grandes polícias, que é a Polícia Nacional e a Gendarmeria, que era a primeira, hoje não é mais a primeira polícia francesa. O que a França fez? Ela teve que recalcular, em razão de uma população pacífica, ordeira, não sei quem, embora o grande número de imigrantes, né, tirando algumas... Mas não é um país desenvolvido, com uma situação de emprego e renda melhor que a nossa. Teve que aumentar os efetivos para conter o terrorismo. Tá? E nós aqui, na medida que isso não foi feito, então as polícias ficaram abandonadas, e aí é muito bonito, principalmente em tempo de eleições, atirarem à polícia a responsabilidade pelo caos que existe no Brasil. Da audiência de custódia... Antes de entrar na audiência de custódia, só me permita, coronel, temos aí acho que mais um elemento que pode entrar nessa conta. A reformulação do Código de Trânsito brasileiro estabeleceu que a fiscalização de trânsito caberia aos municípios em estruturas próprias. Eu, particularmente, não via problema, dava a sensação de que a gente tinha mais polícia na rua, também pelo número, né, como o senhor menciona, mas por que a gente não manteve com a Polícia Militar também esta atribuição? Vamos lá, Porto Alegre tem hoje aí 200, 300, 400 agentes de trânsito, eu não sei exatamente quantos, mas e se a gente convertesse esse número, vamos lá, 300, acho que não chega a isso, mas 300 brigadianos a mais em Porto Alegre, também com atribuição de cuidar do trânsito. Havia, inclusive, acho eu, uma simpatia e um respeito maior também, e não há problema nenhum. Nos Estados Unidos não tem guarda de trânsito, quem auxilia é a polícia, é policial, poxa vida. Então... Mas é o caso, ela dava aquela segurança para a questão de trânsito e a segurança pessoal. Você tinha qualquer problema, gritava, tinha um brigadiano próximo ali para lhe auxiliar. Não, hoje a população, exatamente esse caos do efetivo,
E aí entra um detalhe que eu tenho ouvido aí, autoridades, né, e muitos técnicos que às vezes ficam com as nádegas grandes de ficar sentado o tempo todo, né, não sai à rua, não conhece a realidade, falando sobre a segurança, sobre como deve se comportar o policial. Entretanto, nós temos que considerar que todo o aparato tecnológico veio para ficar, é muito bom, é ótimo, é muito bom, mas não resolve. Não adianta ter uma câmera na rua e o cidadão está precisando de socorro, olhar para a câmera e diz daí. A presença do policial ali para a população é fundamental, né? E o trânsito também, foi essas ideias aí, não, vamos tirar o trânsito da competência das polícias militares, vamos dar para as prefeituras que vai liberar efetivo das polícias militares. Que liberar efetivo? Que liberar, aí bota o efetivo da polícia militar em presídio, não tem autoridade nesse estado, ou é muito raro, se assim for que não tenha, que não queira um motorista da brigada com uma arma na cintura para lhe defender, um deputado que não queira alguma estrutura da brigada, dentro do judiciário, dentro do Ministério Público. Então, esses homens estão divorciados da atividade fim, que é prestar segurança para a população. Audiências de custódia, e o Sonderman quer fazer uma pergunta. Deixa só o coronel falar sobre as audiências de custódia. Quer fazer a pergunta, então vamos lá. Não, justamente era isso, porque o assunto que nos une aqui é justamente, dado todos esses problemas que o senhor relatou, mesmo assim, as polícias fazem um trabalho fantástico e louvável. Tá? Imagina se não houvesse, mesmo com todas as dificuldades. Mas hoje a dificuldade maior é de pessoal, ou é como a justiça vem tratando o trabalho do policial? Eu diria que as duas situações. As duas coisas. As duas situações. Evidentemente, eu tenho que trazer, eu não posso perder um programa como o dos senhores, que tem audiência nesse Rio Grande todo, fora do Rio Grande, eu não posso perder a oportunidade de trazer dados que são tristes para nós, são pesados. Por exemplo, o suicídio. O suicídio, o maior índice eu faço parte da FENEME, nós fazemos parte da FENEME, Federação Nacional dos Militares Estaduais do Brasil. Uma entidade que está com sede em Brasília, que reúne 600 mil pessoas, a FENEME. Então, quando eu falo em problemas de Brasil, eu falo com autoridade, porque nós acompanhamos, estamos juntos hoje, as PMs trocando em todos os estados. O maior índice de suicídios do Brasil, em termos de polícia militar, está aqui no Rio Grande do Sul. Na polícia militar, é o maior índice de suicídio do Brasil. São várias as causas. Nós temos que combater, é um mal. Nós, inclusive, na nossa associação, fizemos uma cartilha para distribuir, para que seja lida pelo próprio soldado, ali facilmente lida, porque nós temos algumas peculiaridades. Nós atendemos, a brigada atende por ocorrência. Ocorrência 18, vamos atender uma 18. É uma ocorrência com alguém com problema mental. E aí, dentro da brigada, quando alguém tem, e esses problemas existem, porque nós estamos numa linha muito tênue que separa a sociedade, a justiça do crime, né? Muito tênue, então, e nessa linha de enfrentamento, o soldado que eu falo é todo aquele que recebe soldo, de soldado a coronel, vai se desgastando, e o nosso índice de suicídio é altíssimo. Por quê? Porque, como eu disse, primeiro, os efetivos estão esgotados. Numa época que tinha 7 milhões, tínhamos 30 e tantas mil pessoas. Hoje temos, para dar efetivamente segurança pública, menos de 10 mil pessoas para uma população de 11,5, a nossa tropa está esgotada e prova o suicídio. Bem, segundo, no que tange realmente essas modernidades, vamos chamar assim, a sociedade evolui, precisa ter controles, é necessário sim que tenha controle. A audiência de custódia é uma coisa que veio para ficar, não nos iludamos, ela não veio para ser dissolvida amanhã depois. Agora, nós temos que evoluir. As audiências de custódia, por enquanto, só pesam uma palavra, que é do bandido. Só pesam a palavra do bandido. A palavra da sociedade, e aí
nós não podemos falar em política, mas temos que falar na ideologia que é levada dentro das faculdades. E polícia não tem ideologia, polícia defende o povo, mas cérebros raquíticos às vezes saem de faculdades com ideologia achando que a polícia é inimiga do povo. Não, a polícia defende a sociedade. Vejam aí a pressão social sobre a polícia. E aí vai para uma audiência de custódia, eu tenho trazido do caso, é 200 quilos de não sei o que de droga, é 30 quilos, é não sei o que, até uma carga de 4 toneladas há pouco tempo, 2 anos e pouco atrás, ou menos aí, uma carreta com droga, os bandidos são liberados. A população sabe o que é um enfrentamento de bandidos com fuzil, com arma. Alguém já sentiu o sibilo de um projétil em sua direção, pegando do seu lado, ou como já vi, pegando companheiros nossos? Alguém já sentiu isso? Tem um episódio que eu acho que vale a pena a gente recuperar daqui a pouco e mostrar como, inclusive, parcela dos nossos colegas da imprensa se posicionou de maneira equivocada nos últimos anos, sem justamente sentir essa adrenalina, sem ter na hora de um tiroteio com um bandido. Mas a gente tem que fazer, desculpa, o coronel permanece conosco, presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, coronel Marcos Paulo Beck. Acho que o decano tem uma pergunta para fazer na volta, e eu vou ler algumas mensagens de ouvintes aqui. Eu não sei se a gente já pode chamar o Guaíba Notícias, ainda não. Rapidinho aqui, ó. Daqui a pouco, ironia do ouvinte Alexandre aqui, daqui a pouco a polícia, quando prender um vagabundo, vai ter que pagar um espeto corrido pro pobre coitado, né? Do jeito que a coisa vai. O Eduardo Gomes aqui, ó. Não seria esse tal no GESP um órgão para regular os policiais? Com isso, no sentido de ter uma polícia única, aliás, vamos falar, tem ideias de desmilitarizar a polícia. A gente sabe de onde vem isso e qual é a intenção, né? A solução para aumentar e muitos investimentos seria voltarmos aos antigos 185 municípios, cortando gastos com toda a estrutura administrativa das cidades, prefeitura, câmara, secretaria. Esse dinheiro seria muito melhor empregado pagando, por exemplo, policiais e enfermeiros. É o Marcos. E o nosso ouvinte aqui, o Rovani, que é de Sananduva, mas mora em Porto Alegre, mandam os parabéns ao coronel da Brigada pela entrevista direta, certeira, sincera. É a Brigada que não tem culpa aí do caos que tivemos, pois as leis estão corroídas. Deixa eu só pegar o gancho desse ouvinte que disse, né, de os municípios, o dinheiro que podia pagar a segurança, podia pagar a brigada. Esse município de 3 mil habitantes, 5 mil habitantes, tem na Câmara de Vereadores de 7, 9, 11 integrantes lá, pagando a grana para os vereadores. Precisa. Eu sou partidário que o município até 50 mil habitantes não tem que ter vereador pago. Tu tem na comunidade gente que se dispõe a se reunir, uma vez por semana. É uma reunião de condomínio. Uma vez por semana para discutir. Praticamente uma reunião de condomínio. Não tem por que pagar vereador, hein? E o dinheiro que poderia ser empregado na segurança. Mas pode ter certeza que esse dinheiro ia virar algum auxílio, alguma coisa nos escaninhos de algumas áreas. A audiência de custódia veio para dar voz aos bandidos. Isso não vai mudar, não vai evoluir, porque na cabeça de quem inventou essa evolução seria um retrocesso, né? O James Dressler, e por aí a gente vai. Guaíba Notícias, a gente já volta conversando com o presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, o nosso Fernando Schwank, direto da Costa Rica. Parabéns ao coronel pelas posições firmes e reais, ou seja, dentro da realidade que a gente vive. Já voltamos. rs.org.br. A gente recebe aqui nos nossos estúdios hoje Coronel Marcos Paulo Beck, presidente da Associação de Oficiais da Brigada Militar. O coronel estava falando e eu acho que eu interrompi, mas eu queria tratar ainda de desmilitarização de polícia, que é uma proposta que volta e meia a gente vê da classe política. O decano tem uma pergunta também engatilhada ou não, decano? Não, eu acho que essa questão da desmilitarização aí que ia colocar ali. E lembrei. O coronel falava sobre a questão do juízo que muitas vezes é feito da ação do policial numa situação de conflito, de tensão, de adrenalina, né, correndo nas veias. Eu lembro daquele episódio sempre no zona norte da cidade, em frente ao Hospital Cristo Redentor, um grupo de 3 ou 4 criminosos dentro de um carro, perseguindo uma viatura da Brigada Militar,
pela Assis Brasil, e aí eles acabaram entrando em confronto na frente do hospital. Bom, as câmeras ali da região, do próprio hospital, registraram aquele episódio. E o que acontece? Policial ali com revólver ou pistola, não mais do que isso, e os bandidos com fuzil, né? E aí há um momento em que um dos bandidos cai e o policial atira. E aí uma colega nossa de imprensa resolveu dizer assim, isso não foi uma execução? Eu lembro que na época, não lembro qual foi o integrante da brigada que respondeu para ela de maneira polida, firme, mas educada. Disse mais ou menos o seguinte: você já teve uma situação dessa de conflito, você não sabe se o sujeito não está com uma outra arma escondida na cintura e tal. Aquilo ali é neutralizar, você não tem ali muito como ficar raciocinando e pensando. Sem contar o seguinte, esse tipo de discussão só acontece no Brasil, né? Nos Estados Unidos o sujeito reagiu contra a polícia com uma arma, não tem discussão, não tem debate. Tu pode reagir verbalmente. Se tu reagir me lembro uma vez eu estava em Nova York, que tinha, muito tempo atrás, o Papa estava em Nova York por causa das torres gêmeas que tinham caído, não sei o que, com o presidente, tá? E eu estava no hotel, que ficava lá em cima, nas 70 e poucos, e eles estavam no Ground Zero, lá embaixo. E eu tô vendo na TV que o Papa e o presidente estavam lá. Quando a gente saiu do hotel e foi cruzar a Park Avenue, né, tava toda fechada. E aí e policiais em toda a extensão, porque o Papa estava numa igreja, num convento que ficava na 90 por aí. Aí eu perguntei pro policial, olha, dá para cruzar? Eu disse, não, tu tem que descer, pegar o metrô na outra rua, não sei o que, aqui não dá para cruzar. Aí eu resolvi dizer, não, mas eu tava vendo na TV e o Papa e o presidente estão lá no Ground Zero ainda. O cara olha para mim e diz assim, tu queres, you want some trouble, né? Tu quer algum quer gerar algum problema? Tu tá procurando encrenca? E tipo assim, olhou pra mim, pra te ele se virou, o corpo inteiro, a linguagem corporal dele, mas aquele cara se virou todo pra mim, botou a mão na cintura e disse assim, tu tá querendo algum problema com a gente? Eu disse, senhor, eu vou pegar o metrô. Peguei pelas dúvidas, peguei 3 estações depois. Ou seja, verbalmente, se tu ataca um policial nos Estados Unidos, deu pra ti, né? Então, é uma situação... nem mostrar uma arma. Não, e aqui, a gente teve, no caso de São Paulo, aquele também era véspera ou antivéspera do Dia das Mães, vocês lembram disso? E aí uma policial militar, ela até concorreu depois, não sei se não foi eleita. O sujeito chega para assaltar as mães ali, buscando os seus filhos na escola, na porta, na rua. E o sujeito chega para assaltar. Vocês lembram disso? E aí ela faz tudo como manda o figurinha no protocolo. Ela afasta o filho, ela pega a arma na bolsa e neutraliza o sujeito. Ela não chegou a matar o cara. Ela acerta, derruba ele. O que aconteceu com ele depois, eu não lembro se ele sobreviveu ao disparo ali, mas ele na hora cai no chão com vida. Teve colega nosso de imprensa em São Paulo que viu uma atrocidade sendo cometida ali. Um cara armado, bandido, mães, mulheres, crianças. Uma policial treinada, armada, a pistola funcionou. Vocês não tinham o que dizer. Mas coleguinha jornalista nosso lá em São Paulo resolveu ver 300 problemas naquela operação. Nós perdemos o referencial de ordem, de valores, né? Nós perdemos. Sim, nós estamos vivendo um mundo absolutamente bizarro. Não é o que se ensina hoje nas universidades. E um país, por exemplo, onde essas pinturas no corpo, né? Tem uma que representa o bandido que mata policial, ele é visto como herói, tá? Então nós vivemos uma sociedade que o policial, ele vai por uma dessas situações aí, extremamente desgastante, correndo risco de vida, não raras vezes é ferido, tá? Companheiros morrem ali no combate ao marginal. E depois, como ele se envolveu, entre aspas, com a justiça, ele vai custear o seu advogado. A defensoria não defende o brigada. Defende o bandido, não. A defensoria não defende? Não, a defensoria defende o bandido. Mas a brigada não defende os seus? Não, a brigada, cada um, as associações que patrocinam esses advogados para defender o seu, não a corporação. A instituição. Não, a corporação tem o advogado para tratar dos problemas institucionais, né? Reza a lenda que o grande Lia Pires defendia sem cobrar. Muitas vezes, é o que contam, sim. Policiais, né? Defendia policiais. Então, e outra coisa, se não é
Claro que nós temos excesso. Há pouco nós estávamos falando, a pessoa discute no trânsito, fica ali revoltada, quer matar todo mundo, quer descer, quer sair no soco. No edifício, o vizinho de cima ou de baixo, uma criança grita, ou um cachorro, todo mundo fica com raiva dele, né? Já pensaram o que é correr? Não é filme americano ali que o sujeito entra a bala e corta com canivete e retira. Não é. A vida é dura, é sofrida, é lutada. Um país onde o crime compensa sim, e o policial cada vez é mais cerceado em sua liberdade. Tudo que faz não é para cercear o bandido, é para cercear a atividade policial. Da audiência de custódia, vamos transformar, veio para ficar, mas não como audiência de custódia. Vamos fazer os juízos distritais, um juiz ali com promotor, com direito de defesa, como é nos países civilizados, como é nos Estados Unidos, cultura de cinema para quem vê filme. Não uma audiência de custódia em que nós não temos direito à defesa. O bandido tem direito, o bandido hoje sabe que as facções fazem sim, todo mundo sabe, ninguém é ingênuo. Vai lá e orienta que te bateram, tu mesmo rasga a tua cara, dá um soco no teu olho. É isso aí que acontece. E aí pessoas que vivem dentro de gabinete, sentadinho no ar-condicionado, tomando cafezinho, com garçom servindo, ou que na Covid fique em casa, lá em casa estava, enquanto o brigadiano estava na rua enfrentando o crime, defendendo a sociedade. Essas pessoas desses gabinetes, e que normalmente decidem ali a favor do social, que na realidade estão decidindo contra a sociedade, quando eles estão a prêmio, eu já vi desses casos, não vou citar nomes, que um filho de uma dessas autoridades está numa situação de aprêmio, ou a filha, aí ele quer que a polícia seja dura, seja violenta. Então nós temos que transformar juizados de instrução, em que juízes trabalhem 24 horas, que as partes vão ali, que o Estado, como faz o americano. Por que, por exemplo, que nos Estados Unidos há tanto, os filmes mostram isso? Eu gosto da cultura de cinema para falar, o detetive particular, porque aquilo que eu não concordo, eu pago um detetive para provar que eu estou certo. Então, isso que nós temos, não essas audiências de custódia onde nós não temos direito a ser ouvido, já vão pré-definidas, e hoje, com a propaganda que tem, vamos considerar também, o pessoal vai dizer, coronel, ninguém sabe quem é Fernando Henrique Cardoso. Sabe sim, a vila hoje está bem politizada dos seus direitos. Tô dando Fernando Henrique Cardoso e abaixo dele vem todo um segmento defendendo as drogas. Quando uma autoridade que foi presidente de um país defende as drogas, cada vez fica mais difícil combater não só a droga, combater o crime numa sociedade toda. A gente está se caminhando para o final. Jurandir tem a pergunta final aqui nossa. Rapidamente, a Virginia Steiger diz aqui: esses dias sofri um acidente, um motoqueiro bateu no meu carro e o atendimento da Brigada Militar foi exemplar, tanto para mim quanto para o motoqueiro, tá? E ela diz que só tem a agradecer e respeitar essa instituição. A policial de São Paulo que eu fiz menção há pouco se chama Kátia Sastri, foi eleita deputada federal. O Daniel Ferreira de Canoas manda pra gente aqui: parabéns pela entrevista. Ela diz aqui, a Brigada e o Estado não defendem os policiais, as associações é que tem que bancar os advogados, ou os próprios brigadianos se ralam e pagam a sua própria defesa do próprio bolso. Correto. E a Defensoria sim defende os bandidos. A Erlaine de Canoas, e elogia também a entrevista nosso ouvinte de Santa Catarina, o Júlio Geuser. E depois eu leio mais 2 mensagens aqui, mas rapidamente, Decano, pergunta final. Vou cumprimentar o Coronel Beck pela sua autenticidade no tratar desse assunto aqui, assunto extremamente polêmico, mas da mais alta importância para a sociedade. O senhor fez uma colocação muito pontual com respeito às audiências de custódia. Qual mais seria a sua sugestão no sentido de nós mudarmos esse quadro aí? Se viesse agora o novo governador que assumir e lhe consultar, o que o senhor sugeria? Não vai só depender do governador eleito, mas de todo um sistema, uma estrutura política, partindo da presidência da República. Primeiro, vamos colocar, os senhores aqui são homens, chefes de família, homens com nome na sociedade, com respeito, então sabem bem o que eu vou falar. O senhor gosta, qualquer um dos cidadãos que estão ouvindo, gosta de numa ocorrência, a brigada chega na ocorrência, ouve as partes, ouve testemunha,
faz todo o isolamento do local, conversa, tal. Daqui a 2, 3 horas a brigada chega e diz assim: bom, agora não é mais comigo. Agora o senhor vai para a Polícia Civil. Pô, o cara tá ali, também a prêmio, esgotado, cansado, de determinada situação, até humilhado por uma ocorrência que aconteceu, ele tem que começar toda a história de novo a contar para a Polícia Civil. Então, primeiro, integrar. Vamos fazer polícias de ciclo completo. Polícias de ciclo completo. O que é o ciclo completo? Uma polícia que pega o caso aqui e leva até o fim. Então, nós temos... Segundo, nas audiências de custódia, essa polícia de ciclo completo pode deixar-se... Eu acredito que os estados não tenham condições financeiras de manterem 2 polícias. Eu acredito, mas é uma opinião minha, nem falo agora em nome da associação. Então, os estados que decidam aí a formação das suas polícias de ciclo completo. Inquérito policial. Numa polícia de ciclo completo, vamos criar também, a justiça tem que trabalhar. A justiça, além de ser o órgão que mais recebe verbas do estado, e aqui no Rio Grande recebe sobre a expectativa do que vai arrecadar, que ajude a construir presídio, mas que também crie juizados de instrução 24 horas ali, 24 horas, com direito a todas as partes integral e não com um direito de defesa ao bandido, tomando sempre o policial por culpado. Inquérito policial é uma peça que está em desuso. Hoje está em desuso. O inquérito policial já foi abolido em todo o mundo, desde o caso Dreyfus da França, há quase 2 séculos atrás. Então vamos modernizar, vamos agilizar. Tá? Vamos tornar também, porque se tiver um juizado de instrução, o juizado de instrução fará com que os juízes que permaneçam naquele distrito ali também se interem da realidade da vida da comunidade e não da vida dentro de um gabinete decidindo sobre homens que estão na luta, botando a vida deles em risco. O brigadiano, sim. Ele sai de casa e tem muitos e muitos casos, ele não pode dizer se de noite vai estar em casa. Aquilo que eu falei de morar na vila, mora mal, e na vila o crime organizado está presente em todas as vilas, em todos os bairros, está sim, tá? Ele tem que se esconder, tem que lavar a roupa dentro e o orgulho de um filho para dizer: o meu pai é brigadiano, como meu pai é bancário, meu pai não sei o que, o filho dele não pode dizer: o meu pai é cobrador de ônibus, é não sei o que, mas não brigadiano, porque senão ele é recrutado pelo crime organizado ali na vila. Então vamos valorizar o policial, vamos ver segurança pública como investimento. O Carlos Machado, parabéns ao coronel. O nosso ouvinte aqui de Tapes, olha só, parabéns ao coronel Beck. As pessoas precisam ver a polícia como ele está colocando. Sou brigadiano há 45 anos e ainda hoje eu me fardo todos os dias. Já deve estar na reserva aqui, né? Depois de 45 anos de serviço prestado. Isso precisa ser visto assim pelos legisladores. Ele que é de Tapes, o Sargento Rocha, tá? Beleza. Parabéns ao entrevistado por dizer verdades que gostaríamos de gritar, mas não temos voz. Continuem nos defendendo, a sociedade, porque nós lhes somos gratos por existirem. Do fundo do coração, meu muito obrigado. Gilberto de Tramandaí. E por aí vai, tem inúmeras outras mensagens aqui que chegaram. Que bacana. Presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, obrigado pela atenção conosco, e aí eu estendo o agradecimento a toda a brigada, né? Tem cumprimentos pelo trabalho, pelo né? Trabalho arrojado, trabalho corajoso, com tremendos desafios que enfrenta, né? Exatamente. Obrigado, venha sempre. Eu agradeço, só quero fazer uma referência, que eu sou o presidente da Associação dos Oficiais da Brigada e do Corpo de Bombeiros Militar. Sim. Nossas 2 instituições que orgulham, que honram o Rio Grande e que orgulham e honram a mim por estar presidindo essa associação. Contem comigo, estou à disposição dos senhores, da comunidade. Eu acho que programas como dos senhores, eu sou, repito, ouvinte, esclarecem, levam e mais, de qualquer maneira, formulam que haja opinião. Que as pessoas não podem ficar amorfas, tem que ter uma opinião, ou boa ou ruim, a favor ou contra, mas que tenha opinião. Eu sei que o tempo está exíguo, mas em todo mundo civilizado, eu me jacto, me orgulho, porque as minhas custas, ou as custas de governo federal, onde tive por muitos anos, viajei, conheço as polícias de praticamente todo mundo civilizado, e há um grupo chamado, que quem quiser entre no Google, antes de haver a Comunidade Europeia, tinha o Conselho da Europa,
que tem até hoje, que reúne notáveis, de notável saber jurídico. E esse conselho, com respeito, quando queriam integrar, fazer esse mercado comum realmente, sem problemas de fronteiras, para integrar, tinha problemas sérios com fronteiras e atuação de polícias. Dentro da Holanda, nos anos 90, dos anos 80 para cá, era a meca dos direitos, tal dos direitos humanos, depois que o Suriname passou, e se independeu, e foram o pessoal do Suriname para lá vender droga. E é uma multidão para lá. E a polícia da Holanda tinha um tipo de atuação. Então, chegaram à conclusão que todas as polícias do mundo que tenham hierarquia e disciplina, usem armamento padronizado e tenham fardas para reconhecimento da população, de pronto sejam reconhecidas, são militares. E aí nós temos a Guarda Civil Espanhola. Uhum. A Guarda Civil Espanhola vai de soldado a general com mais disciplina que o próprio exército. E várias outras, né? Dentro da França tem a Gendarmerie e tem a Polícia Nacional, que segue o mesmo. E em todo mundo, na Alemanha, em todo mundo é assim. Eu, para encerrar, diria, nos céus, para quem é religioso, tem hierarquia, céu, Deus, anjos, arcanjos, querubins, serafins. Então, necessariamente o que dá segurança à comunidade, que nós vamos estar lá na inclemência do frio, no rigor do inverno, na chuva, em qualquer momento o policial vai estar lá, é pelo regulamento. Nós temos erros, mas temos uma justiça militar ágil que depura os nossos quadros imediatamente. Não dá para tratar a exceção como regra, porque é exceção, né? Coronel, mais uma vez, obrigado, parabéns pelo trabalho e conte com os nossos microfones aqui para que a gente possa, né, destacar os assuntos relacionados à brigada. Muito obrigado a todos, muito obrigado aos ouvintes e um abraço carinhoso, especial a todos os nossos sócios da ZOF. Muito obrigado.